Olá, estamos de volta. Então vamos continuar. Eu tinha parado. Esse período também foi marcado pelo surgimento de grupos políticos religiosos que foram muito atuantes no primeiro século. Você se lembra que eu falei que no ano 167, lá quando teve a revolta dos Macabeus, que surgiu lá aquele Antíoco Epifânes IV, né, o descendente lá dos Seleucidas, que era perverso, e ele começou a perseguir Israel, e dentre tantas coisas ruins que eles fizeram, tanta maldade que fizeram contra os judeus, uma das principais, né, todas eram ruins, mas uma das principais foi de acabar com a palavra, esconder, destruir a lei judaica. Mas nessa época já surgiram homens que, arriscando a sua própria vida, esses homens escondiam os rolos da palavra, enterravam de alguma forma para que não fosse destruído, pelo zelo que eles tinham pela palavra. Né? E esses homens, nesse período de assimilação que o Império Seleucida impunha, e quando muitos absorveram essa assimilação, quando a gente fala assimilação, eles se converteram ao mundanismo, né? Deixaram de ser judeu e se tornaram gregos, absorveram a cultura grega. Então surgiu um grupo de homens zelosos pela lei, separados, que eram chamados de perishins. E esses homens, eles tinham uma responsabilidade de ensinar a palavra para aqueles que tinham sido tinham se revoltado contra a cultura judaica, que tinham se assimilado. Foram aqueles que convidaram o povo a voltar novamente, a cultuar Deus, a orar ao Senhor, a ter esperança, a confiar na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. Foram homens que tinham a responsabilidade de ensinar nas sinagogas, no templo, e depois mais para frente na sinagoga, e depois na época de Jesus no templo. Né? Esses homens eram tremendos. E desses grupos, desses homens que eram separados, chamados de perishins, surgiram dois, pelo menos, que são bem conhecidos, que eram um fariseu chamado, perishim significa fariseu, né? Que é o separado. Então esses fariseus eram homens, graças a Deus pela vida desses homens, porque foram eles que resgataram a vida de muitos que tinham se desviado, e trouxeram esses desviados de volta para o caminho do judaísmo. Foram esses que trouxeram de novo a compreensão da palavra de Deus, porque eles tinham conhecimento daquela Mishneh, né? Eles faziam a Midrash, né? A interpretação das leis. Graças a Deus por esses homens. Então surgiram dois, dentre tantos, surgiram dois que eu quero destacar aqui, que tiveram muita influência na época de Jesus. Foram duas escolas que surgiram. A escola de um tal de Hillel, um fariseu chamado Hillel, que ele era um mestre, e ele tinha alguns alunos, ele tinha discípulos. E quando os alunos, os discípulos, faziam parte da escola de um rabino, no caso do Hillel, e do Shammai, eram duas escolas. Vou falar primeiro do Hillel. O Hillel era uma escola assim, era um fariseu que ele era bem tranquilo, ele não era radical nas suas colocações, ele ponderava nas soluções de algumas questões, ele era favorável ao divórcio, né? Ele era bem complacente, ele era bem amoroso, não que o Shammai não fosse amoroso, mas ele era mais tratável, vamos dizer assim, o Hillel. E ele tinha alguns discípulos. E quando um discípulo estava debaixo dos cuidados de um mestre desse, de um rabino desse, de um fariseu desse, de um perishim, porque um perishim, um fariseu, é um mestre também. Um doutor da lei pode ser um fariseu também. Então, quando um aluno estava debaixo dos cuidados ou aprendendo na escola desses homens, ele se dizia que esse aluno estava debaixo do jugo. Então, se eu fosse aluno do Hillel, eu dizia, eu estou debaixo do jugo do Hillel. E tinha uma outra escola chamada Shammai.
O Shammai já era mais rígido, ele não era complacente, ele era contra o divórcio, ele era mais fundamentalista. Está escrito, tem que fazer do jeito que está escrito. Tanto é que para ser aluno do Hillel, você ficava um mês em teste para saber se você poderia ser aluno dele, o discípulo do Hillel. Mas para ser aluno do Shammai, no mínimo era 1 ano de teste, para você ver como ele era rígido. Dá licença. Então, quem estava também debaixo dos cuidados desse mestre, do Shammai, dizia-se que estava debaixo do jugo de Shammai. Jugo, sob os cuidados. A palavra jugo é, né, no sentido de cuidado. Certa vez, Jesus está conversando com alguns religiosos e não religiosos, e ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que Jesus estava querendo dizer ali era exatamente Jesus, porque na época de Jesus, esses fariseus que o confrontavam eram exatamente ou foram alunos ou aprenderam com discípulos, porque o Hillel e o Shammai, eles eram contemporâneos. E eles morreram mais ou menos no ano 7 ou 8 da nossa era. Então, quando Jesus nasceu, Jesus era pequenininho, Jesus devia ter uns 4 anos quando eles morreram. Mas Jesus não teve contato com eles, né? Como homem não, né? Como Deus, claro. Mas como homem não. Mas Jesus teve contato com prováveis discípulos ou discípulos de Hillel e de Shammai. Então, quando Jesus era confrontado com esses fariseus, diga-se de passagem que eu falei que, graças a Deus pelos fariseus, né, que surgiram lá no ano 167 a.C., mas agora nós já estamos 167 ou quase 200 anos depois do surgimento dos fariseus. E o farisaísmo se tornou um sistema religioso daquele tipo: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Não que não houvessem fariseus piedosos, existiam sim, porque muitos judeus se converteram quando Jesus pregava. Muitos doutores da lei se converteram. Nicodemo se converteu, com certeza, e ele era um doutor da lei, né? Paulo era um fariseu, e olha que fariseu que ele era, hein? Tremendo. Então, quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, Jesus está dizendo o seguinte: olha, o que os mestres de vocês ensinaram já passou, mas eu tenho um jugo novo, né? E ele está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é manso e é suave, não é como o jugo deles, que eles colocam peso sobre vocês que eles mesmos não podem carregar. Mas o jugo que eu boto sobre vocês, a minha aula, a minha escola, aqueles que forem meus discípulos, que estiverem debaixo do meu jugo, esses serão bem-aventurados, vão ser felizes. Então a gente começa a entender até as falas de Jesus melhor, conhecendo o contexto interbíblico. Então foi uma necessidade do momento o surgimento dos fariseus. Só que na época de Jesus, eles haviam se transformado num sistema religioso. Então, entre esses grupos, né, que atuaram na época, no período interbíblico, nós temos os saduceus, os essênios e os fariseus. E foi no período interbíblico que o conceito de sinagoga se solidificou ainda mais, né? Durante o período do exílio da Babilônia, o povo de Israel não tinha mais acesso ao templo, além de ser confrontado por práticas religiosas pagãs que ameaçavam a continuação da religião judaica. Então, diante dessa realidade, os judeus se concentraram em preservar o que possuíam, no caso a Torá, e a convicção de que eram o povo de Deus. Então, essa forma de culto era fundamental no estudo da Torá, na piedade pessoal, na oração, como forma de substituir o sacrifício que não podiam mais ser oferecido.
Então aí surgem os livros apócrifos também nessa época aí do período interbíblico, né? A palavra apócrifo vem do grego apócrifa, que significa escondido, nome usado pelos escritores eclesiásticos para determinar, primeiro, assuntos secretos ou misteriosos, segundo, de origem ignorada, falsa ou espúria, ou documentos não canônicos. A palavra apócrifo vem do grego apócrifo, escondida, usado pelos escritores. Tá? Então já falamos aqui. Então, estes livros não faziam parte do cânon hebraico, mas todos eram mais ou menos aceitos pelos judeus de Alexandria, que liam o grego, e pelos de outros lugares, e alguns são citados no Talmud. Esses livros, à exceção de 2º Esdras, Eclesiástico, Judite, Tobias e 1º e 2º Macabeus, foram primeiramente escritos em grego, mas o seu conteúdo varia em diferentes coleções. É bom que se diga que estes livros apócrifos, eles não são inspirados e eles não fazem parte do cânon sagrado, mas são materiais que podem auxiliar a conhecer mais o pano de fundo do contexto e pensamento hebreu da época em que foram escritos, né? Agora, porque eles têm alguns erros, eles têm contradições, têm imprecisões históricas, tá? E existem heresias também nesses livros. Ensina você a orar pelos mortos, acender vela pelos mortos, a dizer que esmola vai te levar para o céu, entendeu? Então, vai dar margem a algumas doutrinas de algumas outras seitas e religiões que nós temos hoje. Então, existem aqui alguns livros apócrifos aceitos pela Igreja Católica. Tobias, Judite, a Sabedoria de Salomão, Eclesiástico. Não é Eclesiastes, não, eles têm lá o Eclesiástico. Baruque e a Carta de Jeremias, né? 1º e 2º Macabeus, trechos acrescentados a Esther e os acréscimos de Daniel também. Alguns grupos religiosos que surgiram no período interbíblico. Então, nós já dissemos que eram os fariseus, né? Os fariseus, por meio das leis de Moisés, introduziram as tradições orais, isto é, foram fazendo as suas próprias leis, eventualmente consideravam as suas próprias leis mais importantes do que as de Moisés. Na maioria das vezes, o ensinamento de Jesus parecia muito com o dos fariseus. Vou dar uma curiosidade para vocês aqui. Eu falei para vocês que Jesus, olha, aquela questão do jugo, né? Quando Jesus diz lá, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas, né? Aí, meu irmão, eu quero te fazer uma pergunta. Deixa eu até pegar aqui minha lupa. É uma aula, né? Então aqui a gente tem liberdade de fazer algumas coisas que, se fosse uma gravação de um estudo, né, a gente não poderia fazer. Como é uma aula, vamos ver uma coisa interessante aqui. Bem interessante. Uma vez perguntaram para o João Batista se ele era o Messias, né? Eu vou achar aqui para vocês, daqui a pouco eu vou mostrar. E perguntaram para o João Batista se ele era o Messias que haveria de vir. Não, não sou o Messias que haveria de vir. Mas a Bíblia diz que quem havia mandado os que foram perguntar a João eram dos fariseus. Então, alguns fariseus foram até João Batista para perguntar se ele era o Messias. E o João Batista responde o seguinte: não, mas dentre vós, Deus levantará dentre vós quem? Dentre os fariseus. Dentre vós. Então, no conceito de mestre, nós podemos dizer que Jesus era sim um fariseu, mas não um fariseu desses aqui, que já tinham saído do rumo daqueles primeiros, mas Jesus era um fariseu dos fariseus, né? Perichim, aqueles que eram separados. Jesus era um separado, tanto que ele é santo, né? A palavra separado, santificação é separação. Então podemos dizer um dos ensinamentos dos fariseus, ressurreição dos mortos, e Jesus falava sobre ressurreição, sobre anjo, né? Jesus falava sobre anjo,
Jesus falava sobre, enfim, falava a doutrina todinha dos fariseus, Jesus ensinava, principalmente a ressurreição dos mortos, anjos. Os fariseus diziam também que era possível fazer milagre, né? Que Deus fazia milagre, eles acreditavam em milagre, né? Então, Jesus ensinava milagres, Jesus praticava milagres. Que mais? Podemos dizer que Jesus também, o fariseu ensinava que independentemente de você estar num templo, ou estar em casa, ou estar numa carroça, estou falando carroça porque eu estou me contextualizando com os fariseus da época, você podia estar no templo, na carroça, ou na roça, ou na montanha, ou empreendendo uma viagem no meio do deserto. Se você ali parasse, fechasse seus olhos, sem o auxílio de um sacerdote ou de um profeta, você poderia entrar direto em contato com Deus. Ora, e Jesus não ensinava isso? E orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Se você quiser buscar seu Deus, né, seu Deus que está em secreto, vá para o quarto, porque o seu Deus que está em secreto vai responder para você no secreto. Então, isso era tudo instrução de fariseu: ressurreição de mortos, existência de anjo, milagre, e poder orar onde você quiser e falar com Deus onde você estiver. Então, Jesus era um fariseu, sim, no bom sentido da palavra, né? Um mestre que ele era, um rabi. Na maioria das vezes, o ensinamento de Jesus parecia muito com o dos fariseus. Ele era contra o legalismo e a falta de compaixão deles. Fariseu era um nome dado a um grupo de judeus devoto à lei de Moisés. Surgiu no século II a.C., eles eram opositores dos saduceus, criam na lei oral e foram os criadores das sinagogas. Com a destruição de Jerusalém no ano 70 e a queda do poder dos saduceus, cresceu sua influência dentro da comunidade judaica e se tornaram os precursores do judaísmo rabínico. Então, depois que o templo foi destruído, o segundo templo, né, que foi lá no ano 70, começa a época nós falamos, né, dos rabis, dos sábios rabínicos. Então nós falamos que tinha os juízes, os reis, os profetas, o último foi João, aí começa o período então dos sábios rabinos. E está até hoje aí até os rabinos, né, na cultura judaica. Mas já vimos quem eram os fariseus. Quem eram os saduceus? Os saduceus representavam os ricos e os aristocratas. Então, por meio do sinédrio, eles tinham muito poder. Eles pareciam a Suprema Corte, né? É o STF espiritual, né? Eles não aceitavam, rejeitavam todos os livros da Antiga Aliança, exceto o Pentateuco. Eles não acreditavam na ressurreição e eles eram semelhantes aos gregos, à sombra. Eles admiravam muito os gregos. Os saduceus provavelmente se chamavam de saduceus, né? Sadoquim, olha o nome, né? Sadoquim. Eles provavelmente se chamavam assim por causa de Sadoc, um sumo sacerdote escolhido por Salomão, 1 Reis 2:35. Eles não aceitavam a doutrina da ressurreição e não acreditavam em anjos. Tá? Quem eram os essênios? Então vimos que os fariseus estão relacionados com a questão da palavra, culto, né, e ensinamento, e os saduceus estão relacionados com a questão do sinédrio, né? São os ricos do sinédrio, são aqueles, são a elite, são os justiceiros da religião. E tem outro grupo chamado de essênios. Os essênios, os essenistas, né, foram totalmente diferentes dos fariseus e dos saduceus. Eles eram ascéticos, eles eram ascetas. O que eram? O ascetismo é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres. Os essênios, eles moravam ali nas proximidades do Mar Morto, naquela região desértica ali. Eles não frequentavam muito a cidade, raramente eles iam ao templo, as ofertas eles mandavam alguém levar.
Eles se vestiam de branco, eles viviam em comunidade, se casavam-se entre eles lá, entre as famílias, né, deles. Eles se vestiam de branco, eles, segundo alguns dizem, não comiam carne, eles comiam aquilo que a terra produzia. Eles tinham uma constante, vamos dizer assim, um cerimonial de purificação. Eles iam trabalhar, eles se purificavam, tomavam banho. Quando voltava para almoçar, tomavam banho de novo. Aí iam trabalhar, quando voltava, tomava banho de novo. Então eles estavam sempre se purificando. A vida deles era uma vida de oração, uma vida de separação, uma vida de busca de uma vida de moralidade, de santidade. Inclusive alguns dizem, não é a Bíblia que diz isso não, mas vocês podem ouvir por aí, que o João Batista ele era um essênio. Alguns dizem até que Jesus foi essênio, né? A Bíblia não diz. Mas, né, tem até uma passagem bíblica que alguns teólogos dizem que foi uma palavra que Jesus direcionou, não repreendeu, mas orientou os essênios que estavam ouvindo ele uma certa vez, quando Jesus disse que não se pode pegar a luz, porque eles se consideravam a luz do mundo, os essênios. Por isso que eles andavam separados, dizendo, nós somos a luz, não podemos nos misturar com as trevas. Então, quando Jesus pregou que não se pode pegar uma lamparina e colocar debaixo de uma caixa, embaixo do alqueire, era uma caixa onde se colocava cereais e se escondia debaixo da cama, né, para não entrar rato ou alguma coisa. Mas tem que pegar a candelabra e botar no velador para iluminar toda a casa. E todos vão ser alcançados pela luz. Então, alguns dizem que essa palavra Jesus deu para alguns essênios que estavam ouvindo. Vocês se dizem a luz do mundo, mas não adianta vocês ficarem escondidos lá. Venha para o meio das trevas, ensina esse povo aqui a verdade. Vocês realmente estão vivendo a vida de santidade. Né? Jesus não falou isso, mas subentende quando ele disse que vocês são luz, mas tem que iluminar a casa toda. Não adianta colocar a luz debaixo do alqueire. Mas a Bíblia não diz que foi para eles. Né? Então eles se retiraram da sociedade e viveram em celibato. Alguns não se casavam, né? Mas outros se casavam. Quando se casavam, casavam-se entre família. Lá. Davam atenção à leitura bíblica, estudo bíblico, os essênios. Tanto escravidão como guerra eram contrários aos seus princípios. Tínhamos também os herodianos, então nós já vimos aqui os fariseus, os saduceus, os essênios, agora tem os herodianos. Eles acreditavam que o melhor do judaísmo seria se cooperassem com os romanos. Os herodianos eram aqueles bajuladores de Herodes. Eram religiosos que viviam tipo aquela craca que fica em casco de navio, ou na carapaça da tartaruga, né? Ou um sanguessuga num boi. Então são aqueles religiosos que se tornam assim, tipo os capachos, né, das autoridades constituídas pelo Estado. Então os herodianos eram os bajuladores, né, que cooperavam com os romanos. E o seu nome foi tirado de Herodes. Alexandre o Grande, que procurou romanizar os palestinos em sua época. Né? Seu nome foi retirado de Herodes. Alexandre o Grande, que procurou romanizar os palestinos em sua época. Tá. Os herodianos eram mais um partido político do que uma seita religiosa. Tá? Então eram religiosos que viviam no palácio, eram palacianos. Agora, quem foi Herodes? Isso aqui é tudo da época do período interbíblico, tá? Porque todos esses movimentos religiosos aqui, essas seitas judaicas, elas surgiram antes de Cristo. Então, quando Jesus nasceu, elas já estavam estabelecidas. Então, tanto é que o Herodes morreu no ano 4 de Jesus, né? Esse Herodes aqui. Herodes é um título, né? Agora, quem foi Herodes? Vamos citar algumas coisas relacionadas a Herodes para melhor entendermos o Novo Testamento. Herodes se considerava o grande Messias. Ele não queria perder o reinado. Ele matou sua própria esposa. Olha como ele era gente boa. Matou sua própria esposa, Mariana, porque ele pensou que ela estava apoiando seu filho para reinar no seu lugar. Olha o absurdo. Né?
ele matou seu próprio filho com medo dele assumir o lugar. Uma pessoa que mata, desculpa, o próprio filho não está preocupado com os filhos dos outros, né? Um dos motivos que Herodes mandou matar Jesus e todas as crianças nascidas naquela época foi justamente por causa disso, o medo de perder o seu reinado por um homem. Então ele se achava, né? Quando chegam aqueles os sábios do Oriente, os reis magos, né? Sábios do Oriente, e ele manda chamar os magos, vem cá, ó, o que vocês vieram fazer aqui? Ah, nós viemos aí porque vimos aí que nasceu o Messias, a palavra se cumpriu, e o Herodes ele conhecia a palavra de Deus, né? Ele era um judeu, um judeu meio, né, de revés 3, e do meu, né, e então quando vocês acharem o Messias, me avisem, que eu também quero adorar, né? Queria matar Jesus, né? Porque Jesus, para ele, era um concorrente. E esse, então, ele queria matar Jesus porque era medo de perder o seu reinado por um homem. E esse é um dos motivos porque Herodes mandou matar Jesus. Ele não mandou matar Jesus, mas indiretamente mandou, né? Toda criança de 2 anos para baixo era para matar. Então nós temos 3 períodos do reinado de Herodes. E foi ele que edificou Cesareia. É bom que se diga que o Herodes foi um grande construtor, né? Ele construiu, tem muitas obras magníficas lá, ruínas de coisa que ele fez. Depois de acontecer todas estas coisas, o reinado de Herodes continua. Vamos listar 3 aqui, pelo menos. Os primeiros 12 anos, de 37 a 25, foram gastos na luta pelo poder. Isso aqui é tudo antes de Cristo, tá? No segundo reinado, no segundo, né? De 12 anos, de 25 a 13 a.C., foram seus melhores anos. E os últimos 9 anos, de 13 a.C. a 4, se caracterizaram pela crueldade e amargura, assassinatos da família. Herodes morreu de hidropsia. Hidropsia é inchaço e câncer no intestino. Está lá no ano de 4 a.C. Aí nós já estamos chegando aqui no final, mas nós temos que falar sobre a festa de Hanukkah. Vocês se lembram quando nós falamos que houve a guerra dos Macabeus, né? A revolta dos Macabeus? Então, o Matatias matou ali aquele camarada que o rei mandou para fazer o sacrifício e convencê-los a se tornarem gregos de uma vez só. Levou lá um porco para ser imolado, aí um judeu quis sacrificar o porco, o Matatias foi lá e matou o judeu, e matou o representante do rei, aí começou a guerra. Aí eles fugiram para a montanha, o rei mandou lá os soldados num sábado, muitos deles morreram porque não lutaram no sábado, mas a partir disso eles estabeleceram que iam lutar no sábado, e assim foi, lutaram todos os dias, até que o Matatias morre, e o seu filho Judas Macabeu volta para Jerusalém, e eles têm que restabelecer o templo, que estava caído, as portas caídas, o mato crescendo. Depois você lê lá o livro dos Macabeus, lá conta como é que estava o estado do templo. Então, primeiramente, o que significa vai surgir essa festa da Hanukkah. Dentre tantas coisas que precisavam ser construídas no templo, lá, o altar eles fizeram outro, porque aquele altar tinha sido profanado, porque sacrificaram o porco lá dentro. Construíram outro altar e começaram a acender as lâmpadas, mas só tinha óleo, porque aquelas lâmpadas que ficavam acesas dentro do templo, elas eram aquelas luzes, elas eram acesas através de óleo, de azeite de oliva, extra virgem. Só que eles só acharam lá o óleo limpo, uma cumbuquinha, que só dava para um dia, para acender a lâmpada durante um dia. E eles assim mesmo colocaram lá aquele óleo suficiente para um dia, acenderam lá o candelabro, aquelas 7 lâmpadas, né? Só que aconteceu um milagre nesse dia. Nesse dia não, em 8 dias. Aquele óleo que daria só para um dia, ele ficou 8 dias queimando. Então, por causa desse milagre, é celebrada até hoje a chamada festa da Hanukkah. Então, primeiramente, o que significa a palavra hebraica Hanukkah?
ou Chanukah, né? É Hanukkah, significa consagração ou dedicação. Esta festa é também conhecida no meio judaico como Festa das Luzes. E só tem um lugar na Bíblia que fala dessa festa, que está lá em João 10, 22. Vemos Jesus passeando no templo na comemoração da festa da dedicação. E diz assim, em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Está lá em João 10, 22. A festa da dedicação, então, é a festa de Hanukkah. Nós temos duas festas que não estão determinadas na lei, né? Que são a festa do Purim, que é aquela festa que está lá no livro de Esther, e a festa da Hanukkah, que são as festas que não estão na lei e que os judeus também eles celebram. Então essa passagem é a única passagem bíblica do Novo Testamento que se refere à referida festa. Não encontramos essa celebração no Antigo Testamento porque o fato que deu origem a esta festa ocorreu no ano 162. Claro, né? Agora tem um relato histórico do Flávio Josefo na História dos Hebreus, dependendo do livro que você lê, né? Tem o livro digitalizado e tem o livro físico, papel. Eu achei na página 515 a 517 do livro 11. Livro 11. Diz assim. Eu vou resumir o que está escrito aqui. Foi quando assim que o Alexandre o Grande ele venceu os persas, ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, os judeus estão sabendo que ele está indo para Jerusalém, e lá tem um sumo sacerdote chamado Jado, né? E esse Jado, a tradição judaica diz que não chama de Jado, não. Na tradição judaica ele chama de Hatzadik. Rabi Hatzadik, né? Kohen Hatzadik, que é o sacerdote, né? Hatzadik. Mas o Flávio José de Jado. Pode ser o mesmo nome, não sei. Mas, então, o sumo sacerdote, esse Jado, aí, o Hatzadik, seja quem for, que é o sacerdote da época, ele sabia que o exército grego, quando chegaria lá em Jerusalém, eles chegariam irados para botar tudo abaixo, né? Contra eles, contra tudo. É porque, de certa forma, os judeus tinham se aliado aos persas, né? Então, quando o Alexandre o Grande ele vence, ele vai lá para Jerusalém, que é para vingar-se. Tem uma coisa parecida com essa aí na história, né? Então, ele vendo que está correndo perigo, ele vai orar a Deus, ele e os outros sacerdotes, esse sumo sacerdote e o sacerdote. E Deus apareceu de noite para esse sacerdote à noite, né, em sonho, e falou o seguinte para ele, olha assim, Deus apareceu-lhe em sonho na noite seguinte e disse-lhe que espalhasse flores pela cidade. Vamos supor, ele sabia que o Alexandre ia chegar no outro dia. Então Deus nessa noite, eles oraram ao Senhor, na noite anterior, no dia anterior, e durante o sono dele, não sei quanto tempo ele dormiu, né, ficou a noite em oração, o Senhor falou assim, olha, amanhã cedinho você espalha flores pela cidade, e disse que Deus deu ordem para ele mandar abrir todas as portas de todas as casas que tinham lá e saísse ao encontro do Alexandre revestido das vestes sacerdotais, com aquela roupa que o sumo sacerdote usava no grande dia da expiação, aquela roupa azul com vermelho, com branco, com aquele chapéu escrito santidade ao Senhor, né? Enfim, aquela roupa que ele usava uma vez por ano para entrar no lugar santo do santo. Então Deus deu essa ordem. Sai espalhando flores pelas ruas, abra as portas de todas as casas, e todos vocês, sacerdotes, subsacerdotes, saiam e vão de encontro ao Alexandre quando ele estiver chegando no cavalo. E quando o Alexandre vinha entrando, né? A Bíblia diz, o Flávio José diz assim, ó, fosse enquanto Alexandre, revestido das suas vestes sacerdotais, acompanhado pelos demais que deviam estar vestidos de branco, sem nada a temer do soberano, porque ele os protegeria. Jado comunicou com grande alegria a todo o povo a revelação que tivera, e todos se prepararam para esperar a vinda do rei. Quando se soube que ele já estava perto, o sumo sacerdote, acompanhado pelos outros sacerdotes e por todo o povo, foi ao seu encontro,
com essa pompa tão santa e tão diferente da de outras nações, até o lugar denominado Safa, que em grego significa mirante, porque de lá se pode ver a cidade de Jerusalém e o templo. Os fenícios e os caldeus, que integravam o exército de Alexandre, não duvidavam de ele na cólera, em que se achava contra os judeus, lhes permitiria saquear Jerusalém, e daí um castigo exemplar ao sumo sacerdote. Então, pelo fato dos judeus terem sido aliados aos persas, para não terem sido mortos, e agora os persas perderam, e vem o Alexandre, que era o inimigo deles, né? Os fenícios que estavam lutando a favor, junto com o Alexandre, porque o Alexandre tinha um exército que tinha gente de tudo quanto é lugar do planeta, né? Aí eles achavam que, pelo fato de estar chegando em Jerusalém, Alexandre ia dar autorização para eles saquearem a cidade e matarem todo mundo que eles quisessem lá, né? Por causa da cólera que ele estava vindo. Com certeza ele devia estar vindo com cólera. Quando chegar lá, eu vou matar todo mundo, esses judeus vão ver só. Mas só que quando ele chegou e viu essa cena, as flores jogadas nas ruas, as portas da cidade todas abertas, todas as portas das casas abertas, e aqueles judeus todos bem vestidos, parlamentados, o sumo sacerdote vestido com aquela roupa de sumo sacerdote, bonita, colorida, e os sacerdotes todos de branco, ele olhou aquilo, né? Aí eu disse assim, ó, mas aconteceu justamente o contrário, então ele estava vindo com cólera, pois o soberano, que é o Alexandre, apenas viu aquela grande multidão de homens vestidos de branco, e os sacerdotes revestidos com seus paramentos de linho, e o sumo sacerdote com seu éfode de cor azul, adornado de ouro e com tiara sobre a cabeça, que continha uma lâmina de ouro sobre a qual estava escrito o nome de Deus, aproximou-se sozinho dele. Então imagine a cena. Aquele exército de Alexandre com... Mano, eu quero acreditar que devia ter quase no mínimo uns 100 mil soldados, mas devia ter muito mais. Imagine, se aproximando da cidade, todo mundo para, silêncio sepulcral em Jerusalém, aqueles sacerdotes parados, sumo sacerdote na frente, Alexandre desce do cavalo, todo mundo já com a espada pronto para matar os judeus. Ele desce do cavalo, vai se aproximando do sumo sacerdote. Ao invés de puxar a espada para matar o sumo sacerdote, meu irmão, sabe o que ele faz? Aproximou-se dele sozinho, adorou, se ajoelhou diante do sumo sacerdote, saudou o sumo sacerdote, a qual ninguém é vindo saudado. Então os judeus reuniram-se em redor de Alexandre. Aí os judeus vieram e ficaram em volta do Alexandre e elevaram a voz para desejar-lhe toda a sorte, felicidade e prosperidade. Então os judeus agora, veja a cena, o Alexandre ajoelhado na frente do sumo sacerdote, todos os judeus em volta do Alexandre, e abençoando Alexandre, que Deus te abençoe, rei, que o Senhor te abençoe, imperador, conquistador, o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso rei, sei lá, não sei o que eles disseram, né? Mas enalteceram o nome do Alexandre lá, né? O Flávio José diz lá que elevaram a voz para desejar-lhe toda a sorte de felicidade e prosperidade. Porém, os reis da Síria e os grandes que o acompanhavam ficaram tão espantados que julgaram que ele havia perdido o juízo. Quando... E que rima. Não é na Bíblia que está escrito isso, mas eu acredito, né? Eu creio nisso. Eu creio. Porque a Bíblia fala do Alexandre. Nós lemos aqui no início, lá em Daniel. E o sacerdote, o sumo sacerdote, olha só a cena. Então, os que estavam com o Alexandre, quando vem de novo, esse cara perdeu o juízo. O que aconteceu? Ele veio para matar, está se ajoelhando na frente do cara. Então, um tal de Parmênio, que era um general, um dos generais lá, ou alguém de prestígio do exército do Alexandre, perguntou o seguinte, perguntou-lhe, diz assim, Parmênio, que desfrutava grande prestígio, perguntou-lhe como ele, que era adorado em todo o mundo, Alexandre, né, adorava o sumo sacerdote dos judeus. Aí o Alexandre respondeu, não é a ele, olha só, hein, irmãos, não é a ele, o sumo sacerdote, que adoro, mas ao Deus de quem ele é um ministro. Pois quando eu estava ainda na Macedônia e imaginava como poderia conquistar a Ásia, ele me apareceu em sonhos com essas mesmas vestes e exortou-me a nada temer,
Disse-me que passasse corajosamente o estreito de Helesponto e garantiu que Deus estaria à frente de meu exército e me faria me faria conquistar o império dos persas. Eis porque jamais tendo visto antes alguém revestido de traje semelhante a este, como que ele me apareceu em sonho, não posso duvidar de que tenha sido por ordem de Deus que empreendi esta guerra, e assim vencerei Dario, destruirei o império dos persas e todas as coisas suceder-me-ão segundo os meus desejos. Então Alexandre, depois de assim responder Parmênio, abraçou o sumo sacerdote e os outros sacerdotes. Oh, gente boa, eu sonhei com você, você apareceu para mim em sonho, o Deus do qual você é sumo sacerdote apareceu para mim em sonho, e na sua pessoa, eu vi você no meu sonho com essa roupa, rapaz, vem cá, deixa eu te dar um abraço, nós conhecemos o mesmo Deus. E aí, meu irmão, como é que vai explicar isso? Aí, a história não acabou não. O sumo sacerdote mandou trazer o livro de Daniel e mostrou para Alexandre o Grande o livro de Daniel, do qual estava escrito que um príncipe grego destruiria o império dos persas, e disse-lhe que não duvidava de que era dele que a profecia estava fazendo menção. Alexandre ficou muito contente e no dia seguinte mandou reunir o povo e ordenou que se dissessem que favores desejavam receber dele. Aí o sumo sacerdote, agora presta atenção, ao invés de o Alexandre o Grande matar os judeus, o Alexandre começou a abençoar. Tem tudo a ver com aquela maldição, quando o Balaão foi amaldiçoar Israel, se lembra? Por 3 ou 5 vezes, né? Dependendo da maneira que você interpretar ali. 3 ou 5 vezes ele tentou amaldiçoar Israel, e o Balaque, eu estou te contratando para amaldiçoar, você está abençoando esse povo. É o seguinte, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Então veja o milagre que Deus faz, meu irmão. Isso aqui é relato histórico, não está na Bíblia, mas foi Flávio Josefo. E a Bíblia fala do Alexandre, nós falamos aqui, foi dividido em 4 ventos o reino dele, foram os 4 generais. Assim como falou também de Ciro, meu servo, né? Falou. Então, meus irmãos, a gente vê o poder de Deus. O inimigo não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. E dentre as coisas que o sumo sacerdote pediu, né? Olha só, ele pediu isenção de imposto no 7º ano, né? Pediu para que o povo pudesse viver segundo as suas leis. O Alexandre, claro, pode viver. Mas não é só aqui não, Alexandre. Nós queremos também que aqueles nossos irmãos que estão lá na Pérsia, lá na Babilônia, que eles também possam... Não, pode deixar que eles vão viver também tranquilo. E Alexandre mandou escrever, anota tudo aí, que é para abençoar esse povo aí, hein? Olha o que eles estão pedindo. Olha o que eles pediram. Prometeu com grande bondade e disse que se alguém desejar... Alexandre falou, se algum de vocês, judeus, quiserem vir para o meu exército, vocês também vai ser um prazer receber vocês. E aí está escrito aqui, vários então alistaram-se. Esse grande príncipe, depois de agir desse modo em Jerusalém, passou às cidades vizinhas que lhe abriram as portas. E eu estava vendo aqui um relato de um sábio judaico. Tem um site aqui bem sério, né? Bem idôneo com respeito às questões judaicas, de rabinos, né? E eles estavam falando que nessa época em que o Alexandre o Grande foi bem recebido lá em Jerusalém, o povo judeu ficou tão feliz, mas tão feliz, que por muitos anos, quando o primeiro filho homem que nascia, as mães botavam o nome de Sander, em homenagem ao Alexander Magno. Que coisa linda, né? Então, meus amados, aqui termina então a minha participação, minha humilde participação. Eu sei que vocês poderiam ter um professor muito melhor, muito mais top, né? Mas é com carinho que a gente grava esse vídeo para vocês, essa aula. E termino. E quero deixar aqui a minha satisfação, minha alegria de poder ter participado um pouquinho daquilo que a gente sabe.
né? Estamos aqui para aprender juntos. Quando a gente prepara uma aula dessa, a gente tem que estudar, né? Temos que preparar. Mas a alegria do professor é passar o conhecimento, né? É passar as instruções para aqueles que são os nossos alunos. Aqueles que estão debaixo do nosso jugo, né? São meus discípulos, são meus alunos. Então, que Deus abençoe vocês, meus irmãos, e medite em tudo aquilo que nós falamos nessas aulas. De vez em quando a gente sai um pouquinho fora da aula para dar um totozinho, mas é do Espírito Santo. Se eu repreendi vocês é porque primeiro eu fui repreendido, mas é com amor, com carinho que a gente faz isso, a gente grava. Não sei se darei mais aulas para vocês, mas está aqui minha missão. Espero, fiz da minha melhor maneira possível, né? Dei o melhor de mim, mas esperamos uma nova oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe. Foi um grande prazer estar com vocês. A paz do Senhor.